Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, caros irmãos e irmãs espíritas e não espíritas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma vez uma reunião da Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco, a nossa AGPE. E hoje, dia 26 de maio de 2024, eu, Renan Lira, como atual vice-presidente, e é com muita alegria que anunciamos, né, nossa querida convidada, né, palestrante, Gilca Miranda, ela que é promotora de justiça aqui do Ministério Público de Pernambuco, irá tratar sobre o tema Não Vim Destruir a Lei. Seja bem-vinda, Gilca. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho, Não Vim Destruir a Lei, né? É, E é bem interessante porque ele já inicia, né? é, no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, quando ele diz, né, um texto de Jesus, está lá no Evangelho, no capítulo 5, 17 e 18, diz: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir, pois Pois, amém, eu vos digo que passem o céu, a terra, não passará um iota, uma só vírgula da lei, o traço da lei, até que tudo se realize. E aí eu queria iniciar, o texto já mostra exatamente que Moisés, que é o grande profeta, né, da primeira revelação, eu queria trazer aqui uma reflexão que está no livro A Caminho da Luz, no capítulo intitulado A Gênese Planetária, onde mostra que tem um texto bem interessante que faz referência à posição de Jesus como espírito puro e que ele se reuniu, né, a comunidade de espíritos puros e eleitos pela divindade, que dirige o nosso sistema solar, estiveram juntos e Jesus era um dos membros divinos. E fazendo referência exatamente da posição de Jesus no nosso planeta, que é o nosso governador espiritual. Bem, aí alguém poderia dizer, é uma formação de Emmanuel apenas não. O próprio Leão Denis, nas suas obras, faz essa referência de Jesus como governador, né? Inclusive, e é interessante que mostra também essa visão de evolução em comunidades. Jesus trabalha em comunidades. Ele mostra tanto isso como um Messias e como um missionário completamente diferente de todos, porque ele traz aquela comunidade também dos próprios discípulos que ele escolheu, que ele não trouxe discípulos perfeitos, né? Mas seres que pudessem fazer referência a nós, que somos imperfeitos ainda. Mas é interessante mostrar essa posição de Jesus como governador nesse livro, mas também essa posição de Jesus como Espírito puro, como governador, está no prólogo do Evangelho de João. João, no prólogo, inicia o seu evangelho, que é considerado o evangelho espiritual, o evangelho, a gente tem os três evangelhos sinóticos que se completam, né? De Mateus, de Lucas e de Marcos, mas o evangelho de João, que tem uma característica que foi feito depois de todos os outros evangelhos, ele tem essa característica de ser um evangelho espiritual. Então, o evangelho de João, ele usa uma expressão que mostra as expressões que ele fala logo no início do prólogo, já também faz referência como Jesus, como nosso governador. No princípio havia o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, mostrando esse alinhamento de Jesus com Deus, como espírito puro. Então ele diz assim, ele estava no princípio junto de Deus. Veja que ele diz aí que ele era Deus pela proximidade com a divindade, mas ele diz que ele estava desde o princípio. Ou seja, desde a formação do nosso planeta, 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro e ele participou da formação. E ele diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas. Já mostrando que Jesus era a luz do mundo. É claro que Jesus traz aquela referência também que nós temos luz. Claro que uma luz ainda, porque nós temos potencial divino, nós temos o DNA divino. Por que eu coloco isso aí já desde o princípio? Mostrando que Jesus está desde o começo e os missionários foram missionários do mestre Jesus, como Moisés. Então, começar falando do primeiro capítulo do Evangelho, e é muito interessante como Kardec já abre mostrando isso, quando ele diz: Eu não vim destruir a lei. Jesus manda Moisés, um missionário. Claro que tem aquele histórico, eu vou falar muito rapidamente, mas eu gosto muito dessa parte histórica da Bíblia, que fala dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, né?
mostra já os missionários como homens de muita fé. Abraão mesmo, imagina, mas era um homem rico, era um homem filho de Terá, que tinha muitas riquezas. Eles, praticamente, Jesus, vou falar no termo popular, né? Ele diz: larga tudo, pega a tua parentela e vai, né, que você criará uma grande nação. E é uma confiança muito grande, fora outras passagens que mostram que Abraão, ele até confiou, né, de levar seu filho Isaque para o sacrifício, né, que ali é uma forma de fé muito grande. É uma comprovação de fé. E vem Abraão, Isaque, Jacó, né, que depois muda o nome para Israel. O próprio José, que eu não sei se muita gente conhece, mas nós espíritas não conhecemos tanto, né, mas eu acho muito linda a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, né, como escravo, e ele dá uma lição de perdão maravilhosa, que ele traz todos os hebreus que depois se transformam, né? Os hebreus são denominados judeus depois, né? Depois da divisão das tribos. Mas é bem interessante que todos esses, Abraão, Isaac, Jacó, né? O próprio José, que não é um patriarca, mas ele traz todos os hebreus para o Egito, e depois de muitos anos, é respeitado José, porque ele se transformou no governador do Egito, e aí depois se perde um pouco dessa credibilidade, não é nem de José, mas do povo. Os hebreus se multiplicam tanto que o próprio faraó acha uma ameaça, né? Sente como uma ameaça os hebreus, e aí determina matar os primogênitos. Aí começa a história de Moisés, que é muito linda, né? Acho que quase todo mundo conhece, né? Quando ela é lançada nas águas do rio Nilo, né? É adotado pela filha do faraó, é criado como egípcio, mas ele com essa já vem com essa missão, né? De um grande missionário de libertar os hebreus da escravidão. Então, Moisés vem como esse primeiro, o missionário da primeira revelação, né? O povo hebreu que traz essa ideia do Deus único, né? Que manteve. A gente sabe que tem uma história aí, né? Dos próprios egípcios, né? Que vieram como exilados, né? De outros planetas. Como vai acontecer vai acontecer no nosso planeta, né, com a transição planetária, aconteceu em outros planetas. Então, não é à toa que os egípcios tinham o conhecimento que tinham. Se a gente for ler, não só os egípcios, vários. Eu digo assim, se a gente for ver na internet hoje, muita gente comenta sobre isso, os maias, os incas, quantos povos que tinham conhecimento além do seu tempo. Assim eram os egípcios, né? E os hebreus com relação à sua missão religiosa também, né? Vêm como exilados aí. Então, é muito interessante que essa história de Moisés, ele vem, só que Moisés está ali, os 5 livros, os 5 primeiros livros são os livros de Moisés, né? São atribuídos a Moisés, que forma a Torá, que é o livro dos judeus. Então, mas nem tudo que está aí, é interessante a gente entender que o Antigo Testamento, né, tem muita coisa terra a terra e tem as passagens que são das leis divinas. E aí o Evangelho abre exatamente mostrando isso. Há 2 partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, que está lá nos 10 mandamentos, e a lei civil e disciplinar, para conter o povo que adquiriu muitos preconceitos, muitos abusos na época da escravidão do Egito. Então, preciso que muitas leis disciplinares, a gente vai ver em várias passagens, por exemplo, na Bíblia, que a gente não pode interpretar de forma literal, porque foram leis disciplinares, não leis divinas. Então, esse olhar a gente precisa ter, e o Evangelho já inicia dizendo isso, né? A Bíblia é um livro de inspiração divina, capa a capa, forma um bloco, mas a gente precisa entender que esse repositório vai ter nessa passagem do Antigo Testamento, mesmo de Moisés e dos profetas, não é à toa que Jesus depois vai dizer, né, ali está amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é toda a lei e os profetas, porque os profetas também atribuíram origem divina às suas leis, para serem obedecidos, porque senão não eram obedecidos. O povo naquela época não tinha noção de entender um Deus espiritual. Por isso que naquela época tinha muitos holocaustos, né? Tinha os sacrifícios, aquela ideia. Não havia ainda como o povo entender, por exemplo, perdão, inimigos, enfim. Então, o Antigo Testamento está lá no Consolador, é o alicerce da revelação divina. Então, quer dizer que a gente
tem até algumas pessoas, inclusive no movimento mesmo espírita, que tem um certo preconceito, mas a gente não tem que ter. Tem muitas passagens que são maravilhosas no Antigo Testamento, como, por exemplo, eu gosto muito de Eclesiastes 3, né? Há tempo de curar, há tempo de plantar, há tempo de semear, né? Há tempo até eu acho, até lembrando do texto de Eclesiastes, fala até em tempo de abraçar e não abraçar. Eu só me lembrei da pandemia, né? Então há tempo para tudo, né? Então tem lições belíssimas, mas tem muita coisa que não é lei divina, né? Que são até é coisa terra a terra mesmo. Tem uma passagem em Números, por exemplo, que há uma exclusão das pessoas com deficiência nos templos. Há a exclusão das mulheres. Então, nos templos. Então, há, por exemplo, um incentivo às cestas. Então, tem muita coisa, mas tem muita coisa. Então, a gente precisa ver que a luz os 10 mandamentos, o que está compatível com os 10 mandamentos e com o resumo da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente pode entender que é lei divina, né? Então, naquela época, o entendimento do Antigo Testamento, para muitos, é o Deus dos exércitos, né? O Deus vingativo, que é completamente incompatível, que a gente vai falar, a visão, né, inovadora da doutrina espírita acerca da divindade. Então, é interessante que eu até peguei aqui, pesquei aqui uma reflexão de Rodolfo Caligares no livro Leis Morais. Ele diz assim, que a lei divina sempre revela o que é perfeito, mas nós somos recipientes. Então, ele dá um exemplo assim, é como se você jogasse um dedal no oceano. Um dedal tira pouquinha água, né? Bem pouquinha. Se você jogar uma bacia, vai tirar bem mais água. E por aí vai. Então, ele está fazendo aí uma metáfora com o ser humano. A gente vai retirando da lei divina aquilo que a partir do momento que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai cada vez mais tendo um entendimento, uma interpretação compatível. Né? Então, ele diz assim, é conforme o recipiente. Mas a lei divina é única. Deus não era, no Antigo Testamento, um Deus vingativo. A interpretação é que era dessa forma. Deus sempre foi o Deus apresentado por Jesus, que a gente vai falar, e complementado pela doutrina espírita. Então, é interessante que a verdade, para que seja útil, ela precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um, né? Porque senão ela pode ofuscar. Então, por isso que foi paulatino. E veja que é uma visão muito pedagógica. Deus é muito pedagógico, né? Então, ainda somos crianças, mas fomos mais crianças ainda, né? Então, é preciso que seja essa, essa informação palatável. E aí eu lembro aqui também uma passagem de Paulo, Coríntios 13:11, quando ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, essa visão de Paulo se alia muito a algumas passagens no Antigo Testamento dessa visão ainda muito, né, é, é, para, para a gente poder aferir, a gente sempre criar esse frontispício, né, que é o farol, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por isso que os 10 mandamentos é lei de todos os tempos e todos os países, e tem por isso caráter divino, esse farol. E aí a gente vem, o Evangelho, depois que faz essa passagem sobre Moisés, né, de que, inclusive, no final, falando sobre Moisés, ele diz assim, que o não matareis, não fareis mal ao próximo, não é completamente incompatível com alguma extremidade que tem nas leis mosaicas, porque tem leis mosaicas, se a gente for ler lá no Antigo Testamento, e aí a gente também pode, a gente faz leis mosaicas, mas aí também partindo para os demais, né, profetas, Isaías, e em algumas outras passagens também há uma visão de um Deus do exército, um Deus que manda matar, que é completamente incompatível com os 10 mandamentos. Então, vem agora o Cristo, que é a segunda revelação. E aí o Cristo, quando diz, eu não vim destruir a lei, ele está se referindo à lei de Deus, né? Mas ele veio cumprir a lei de Deus. Mas com relação à lei mosaica, ele veio sim, né, mostrar, né,
veio modificar profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, essa passagem é exatamente para combater constantemente o abuso das práticas exteriores e das falsas interpretações. E aí, gente, se eu for mencionar aqui, tem várias passagens que Jesus mostra isso. Por exemplo, Jesus, quando falava, né, quando Jesus, naquele não lavar de mãos, então, os doutores da lei estavam muito preocupados com a forma. A questão do sábado mesmo, que Jesus curou no sábado, e Jesus diz isso: o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Claro que ele quis dizer que nos 10 mandamentos tem lá, né, que a gente guarda o dia de sábado, para que a gente possa guardar um bom tempo na nossa vida para se espiritualizar. Então, esse tempo necessário, né, não significa dizer que a gente vai passar o sábado todo, né, mas significa dizer que a gente precisa de um tempo razoável, poderia ser até mais, já que a gente é um ser espiritual vestindo um corpo, né, transitório, nós devíamos viver mais a vida do espírito, e a gente vive mais a vida do corpo, né? A gente vive mais os nossos prazeres corporais, atender os interesses da matéria. Então, dizer isso, mas ele dizia, não, mas o homem não é para o sábado. E em tantas outras passagens, ele mostrava, quando ele tem aquele homem orando, né, para mostrar para todo mundo, por isso que ele diz, não orar, a oração é do coração, e não para você práticas exteriores. E a gente está muito apegado ainda a isso, ainda dos nossos tempos. A pessoa bate o ponto no templo, né? Distribui cesta básica no Natal. Não que eu não estou dizendo que não se deva fazer isso, claro, é muito bom dar comida para quem tem fome. Mas o que é que a gente está fazendo disso no dia a dia? Porque senão fica prática exterior. Você bater o ponto, estudo, né? Bate o ponto no estudo, mas assim, no dia a dia, né? Com as pessoas que a gente convive, né? Nos nossos atos, na nossa profissão, na nossa família, no nosso. Enfim, o que é que a gente está. É, na oficina, né? Só no templo, na oficina. Então, havia muitos. O doutor Daré era craque. Por que ele acusava mais? Ele apontava mais para os doutores da lei? Porque eles tinham conhecimento da lei. Até porque, eu vou falar um pouco mais na frente, essa amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não foi, já havia esse conhecimento, esse resumo. Quem não lembra daquela passagem quando o doutor da lei diz assim, lá na parábola do bom samaritano, quando ele diz assim, como é que eu faço? Porque os doutores da lei viviam cutucando para poder testar Jesus. O que é que eu faço para obter a vida eterna? E aí Jesus diz, o que é que está na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, porque tem muita gente que atribui isso a Jesus. Jesus vai trazer um patamar ainda mais maior do que isso. Por quê? Porque ele vai falar o amor aos inimigos. Então, quando ele responde isso ao doutor da lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo, aí Jesus diz, olha, então faz isso e viverás. Aí ele diz, mas quem é o próximo? Porque para o judeu, um próximo era outro judeu. Como para muitas pessoas, né, o irmão é um evangélico. Um irmão é outro católico. Ainda existe tribos, ainda existe essa visão. Quando Jesus traz o samaritano, ele rompe, porque Jesus, havia, eram inimigos ferrenhos, né, os judeus, e Jesus era judeu, e ele deu um exemplo de um samaritano. Então, veja como Jesus revolucionou quando ele veio combater essa prática, né, tanto das práticas de interior, das falsas interpretações, porque se havia muitos, os doutores da lei eram conhecedores, mas era só no culto externo. No íntimo, não havia uma prática. E ele apontava muito para eles, porque quem muito é dado, a muito será cobrado. Então, é bem interessante, né? Como Jesus traz uma nova visão na segunda revelação. É, esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz: aí estão toda a lei e os profetas, se referindo, veja como ele amplia a visão, não só com relação a Moisés, mas todos os profetas que vêm posteriormente. Aí está toda a lei, ou seja, tudo que Moisés disse, tudo que os profetas disserem, se estiverem compatíveis com esse resumo, né? Porque, na verdade, os 10 mandamentos resume-se nisso, porque quem ama a Deus, ao próximo, assim mesmo, não mata, não furta, né? Não adultera, é, vai até além do que esses 10 mandamentos, cria uma, né, uma visão ampla do amor.
Então, e aí ele diz assim, Jesus continua dizendo, né? Em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo esteja na lei, seja totalmente cumprido. E aí Jesus já estipula essa lei de causa e efeito que depois o Espiritismo vem trazer. Né? Tudo na lei vai ser cumprida. Aí eu gosto de fazer uma comparação, porque tem muita gente que diz assim, a lei de causa e efeito é igual à lei de ação e reação. Se a gente fala em ação e reação como causa e consequência, é verdade. A lei de causa e efeito é a mesma coisa da lei de ação e reação. Mas ela não é igual à lei de ação e reação de Newton, que é a terceira lei de Newton. Por quê? Porque a lei de Newton diz que você jogando a ação vai ter a mesma velocidade, ou seja, você jogou uma bola com velocidade 8, ela vai voltar com você com velocidade 8. Estou dando aqui um exemplo bem simples, que eu não entendo nada de física. Mas tudo bem. Para dizer que a lei de ação e reação, a consequência é a mesma. E a lei de Deus é de justiça, mas é de amor. Então, claro que nem todos os nossos atos vão ter a consequência igual. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, alguém que comete um crime, né, por exemplo, um assassinato, a gente tem um exemplo de Elias. Elias cortou 900 cabeças. Então, se fosse uma lei de ação e reação lá baseada na lei de Newton, a cabeça dele tinha que ser cortada 900 vezes, né? E, na verdade, não foi bem isso, né? Claro que ele ali se excedeu um pouco, né? Tanto que ele vem ali como João Batista, perde a cabeça, né? Mas ele tinha muitos méritos nas suas encarnações posteriores. Então, mostra que a lei de causa e efeito é uma lei de justiça e de amor. Então, Jesus vai trazer, né, o papel de Jesus, ele não foi de um simples legislador, o Evangelho traz isso, moralista, porque, veja, que outros missionários vieram, todos, né, orientados pelo Mestre Jesus como governador espiritual da Terra. Por exemplo, um Sócrates, que veio 500 anos antes de Cristo. Mas Jesus vai muito além. Claro, Sócrates, Buda, que veio mais aproximadamente essa mesma época, que são missionários do Cristo também. Só que Jesus, ele não é um simples legislador, sem uma autoridade apenas da sua palavra. Ele cumpriu as profecias, né, exatamente para demonstrar que era o Messias. Por isso, até que Jesus se submete ao batismo. Não quer dizer, gente, que a gente tem que se batizar. Até porque o batismo vai além do que João Batista fazia. João Batista, quando batizava, quem vai ler lá o texto de João Batista vai ver que ele dizia arrependei-vos. Ele aproveitava para mostrar, não era só as pessoas, se hoje a gente depende, muitas pessoas dependem de rituais, por isso que o Espiritismo vem trazer que é desnecessário os rituais. Mas ainda a humanidade, muitos de nós precisa de ritual, né? Imagina naquela época. Então, o batismo era uma forma de ritual para fazer, além da fala, né? Porque João Batista era duro. Ele ali, quantas passagens dele, não só ele mostrava o exemplo dele, que era completamente desprendido, né? Tinha uma vida muito simples, muito regrada, né? Um homem muito, mas também ele aproveitava naquele batismo para transformar as pessoas, para conversar, para levar. Mas ele tanto que quando Jesus chega, ele diz: eu não posso, eu não tenho nem competência, né? Para amarrar suas sandálias. Ele diz: não, mas a profecia tem que ser cumprida. Porque Jesus havia já profecias, né, dos profetas anteriores, de Isaías. Isaías tem profecias que é considerado até um profeta messiânico, mas muitos outros profetas já previam a vida do Messias. Então, ele cumpriu essas profecias, que era importante. Então, Jesus tem uma natureza excepcional do seu espírito, da sua missão divina, né? Que era exatamente a verdadeira vida, né? A do reino dos céus. Então, veja que essa missão aí, essa vinda de Jesus, de ser, não ser, ele deixou o germe das verdades. Mas é preciso muitas coisas. As parábolas, por exemplo, ela tem uma que Jesus falava para o povo por parábolas, né? Até porque as parábolas é bem interessante. As parábolas a gente pode identificar como algo que pudesse a verdade encapsulada para ser levada para toda a eternidade. Porque a partir do momento do entendimento da gente, a gente vai cada vez interpretando melhor as parábolas. Porque, claro, a gente não tem uma visão de interpretar, ainda a contento, todos os ensinamentos de um ser crístico como Jesus.
Então, mas, né, para entender o sentido oculto das palavras de Jesus, é necessário novas ideias, novos conhecimentos, né, para que trouxesse a chave, né, desse entendimento, e aí a gente vai vir aí exatamente com a ciência contribuindo, a ciência ficou tolhida durante a Idade Média, né, a gente sabe, né, durante 1000 anos aproximadamente, mas aí, a partir do momento que a ciência começa a poder se expressar, vem a doutrina espírita no século XIX, que na realidade o espiritismo, como doutrina, surgiu no século XIX, mas os fenômenos espíritas são de todos os tempos. As religiões acreditam em Deus e na imortalidade da alma, mas o espiritismo vai além. Acredita na comunicabilidade dos espíritos, na pluralidade das existências, né? Na pluralidade dos mundos, né? Habitados. E aí, isso, na verdade, que o Espiritismo traz, existia de todos os tempos, e está lá na Bíblia. Quer um exemplo de comunicação com os espíritos? Eu não falei dos reis, né, que houveram também a época dos reis de Israel, né? Rei Davi, rei Saul, rei Salomão. O rei Saul conversou com o profeta Samuel, né, através de uma médium, que era uma pitonisa naquela época. Né? Isso está lá expresso. Jesus encontrou com Elias e Moisés no Monte Tabor. Isso aí são pequenos exemplos, né, de fenômenos, fora os fenômenos mediúnicos de vários profetas, como, por exemplo, Moisés, que tinha, né, era um médium com uma extensividade muito grande, né, com vários fenômenos mediúnicos. Então, isso é todos os tempos. A doutrina espírita vem apenas porque são fenômenos naturais, por isso que Kardec dizia que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. As religiões incorporarão esses princípios, porque é da natureza, né? São de todos os tempos. O espiritismo vem apenas trazer de forma formal, né, os 5 livros, por exemplo, o Manual para Médios e Evocadores, que é o livro dos médios, né, o que a humanidade sempre quis saber, perguntas que a humanidade sempre quis saber, tanto que tem gente que quando pega no livro dos espíritos, né, que nem é espírita, começa a ler, né, às vezes a gente já está lá no espiritual preparado, não consegue nem parar de ler, porque tá todas as perguntas que a gente sempre... Então, o espiritismo vem aí como essa chave, quando a humanidade já tem maturidade para entender, né, a verdade já estava a postos para a humanidade entender. Não quer dizer, gente, que até os princípios... Tem um livro bem interessante, Memórias de Padre Germano, um livro muito antigo, que é a história de um padre, é uma história verídica de um padre que viveu na Idade Média, que ele lembrava da Virgem Passadas. Veja isso. É um livro tão antigo que eu lembro que minha avó falava sobre ele. Eu até comprei esse livro, li, maravilhoso. Não quer dizer que muitos já tinham, né? Até porque o próprio Espírito diz isso, quando a gente entra em contato, né, com a divindade, com o Espírito, a gente abre esse espaço, a gente pode ter acesso a informações, né, que estão lá na espiritualidade. Então, o Evangelho, nesse primeiro capítulo, já abre dizendo: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual. Então, existe um mundo espiritual, não mais com aquela ideia vaga. O que acontece? As religiões tradicionais, a ideia que se tinha do mundo espiritual, né, de que a gente é. Não, defende-se a ideia da eternidade. Mas qual a ideia da eternidade? Uma ideia muito vaga, que as pessoas desencarnam, vão ficar dormindo esperando o juízo final. Então, a ideia da vida futura é uma ideia muito vaga. Não há, né, a existência do mundo espiritual, não é uma ideia muito distante. E as relações, e aí o espiritismo vem, né, porque esse contato com o mundo espiritual, quando ele diz a existência, a natureza e as relações, porque as relações nossas do mundo físico, mundo espiritual são constantes. Então, a gente está aqui porque os nossos olhos não veem, né? Mas aqueles, por exemplo, espíritos que têm a vidência, claro que cada vidente não é igual, não vai ver as mesmas coisas, né? Mas tem possibilidade. Engraçado que Divaldo mesmo era um espírito, né, que via, ele entrava no ônibus e não sabia, ele não, às vezes não se sentava porque achava que o ônibus estava lotado.
E o pessoal disse: "Ó, vai sentar aqui", eu disse: "Não, mas não vou sentar". Não, não tem quase ninguém. E pra você ver o que é possível, né, de um vidente, né, com uma ostensividade como o Divaldo. Então mostra não mais como uma coisa sobrenatural, né, porque a visão era algo sobrenatural, mas não, o espiritismo mostra que é lei da natureza. A comunicação com os espíritos, né, a existência de outras vidas, até porque a existência de outras vidas é completa, a ideia é completamente compatível. Engraçado que meu marido, ele não era espírita, né? Mas quando ele começou, ele olhava assim, ele disse, não, é completamente lógico isso, porque senão você não acredita na justiça divina, né? Como que você acreditar que Deus é justo se a gente não teve outras vidas? Senão, Deus estaria brincando de colocar cada pessoa numa posição diferente, né? Numa única vida. Sei lá, esse aqui eu vou fazer assim, esse aqui vai ter 2 filhos autistas, esse aqui eu vou tirar uma perna, esse aqui vai nascer cego. Então, é completamente compatível com a justiça divina. Então, mostra que a multidão de fenômenos, né, os fenômenos mediúnicos, não faz parte daquela visão do fantástico, do maravilhoso, mas é algo completamente natural. E essas relações que o Cristo faz, né, eh, e que ele falava, né, que permaneceu, assim, de uma certa forma, ainda não ininteligível ou falsamente interpretado, o espiritismo vem esclarecer, é a chave, né? Então, e é interessante que ele vai dizer assim: a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, o Novo em Jesus. E a terceira revelação, o Espiritismo, não está focada em ninguém, né? Apesar, claro, que a gente reconhece demais. Às vezes eu fico pensando como é que Kardec conseguiu, né? Porque ele começou a estudar o Espiritismo poucos anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, ele era um professor de família tradicionalmente católica, né? Não tinha nada a ver com era apenas uma pessoa voltada ao magnetismo, que é algo, à época, muito ligado à ciência, né? E ele vem com um trabalho espetacular, né? Em pouco tempo de trabalho dele, porque se a gente for considerar o tempo que ele morreu, né, em 69, muito pouco tempo que ele fez um trabalho primoroso, não só, eu já vi alguém dizer, ele é um secretário, não, ele não foi um secretário apenas. Ele conseguiu, né, fazer um trabalho amparado pela espiritualidade de uma forma brilhante, né? Claro, corroborado pela espiritualidade, dirigido pelo Mestre Jesus, porque o próprio Evangelho diz aqui, né, que o espiritismo é obra do Cristo como governador espiritual do nosso planeta. Ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente anunciou, a regeneração que se opera. Ou seja, tudo isso que está acontecendo, é muito bom falar, a regeneração que a gente está vendo aqui, claro que a gente vive um certo momento de turbulência, né, no nosso planeta. Eu sempre digo, gosto de repetir, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu acho que é uma comparação bem interessante. É como se a gente estivesse fazendo uma reforma na nossa casa, né? Tudo quebrado, poeira. Então o planeta está passando por uma reforma. Claro que eu digo sempre, claro que não é, a gente está encarnado nesse momento, não é por acaso. Então a gente tem uma missão muito grande de não se deixar levar por todos os conflitos que o mundo está passando agora, né? Porque a gente está vendo um caldeirão fervente. As ideias estão muito borbulhantes, né? E não é por isso que a gente vai se perder ou deixar os nossos entes queridos, aqueles que nos conhecem, que a gente conhece, que a gente convive, se perder, porque o momento é de muito conflito. Muitos que estão aqui estão tendo a oportunidade de se manter no planeta, ou não, né? Então, é um momento de. Mas Jesus está à frente desse leme, né? Nessa regeneração. Só corroborando, antes de entrar na parte da aliança da ciência e da religião, só lembrar que, assim como Jesus não veio destruir a lei, sim, eu esqueci de comentar, gente, tem uma passagem que eu gosto muito de falar, que eu busquei aqui, mas não falei, mas eu queria lembrar que Jesus, ele diz, eu não vim destruir a lei, né, lá no capítulo 5, versículo 17, e em seguida, no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim, 21 a 49. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e aquele que não matar será sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza, ele vem trazer o amor com sua amplitude. Não é só não matar. Você pode matar alguém ou ferir alguém com palavras, com ações. Então, Jesus vem trazer a amplitude do amor, quando ele diz. E ele é muito educado, Jesus. Ele não vem dizer, não vem
mas eu vim trazer uma nova visão, né? Assim também o espiritismo não vem, de maneira alguma, destruir a lei cristã, né? O espiritismo vai desenvolver, explicar o que Jesus já deixou em germe. Não quer dizer que ele vai, né, contradizer em absolutamente nada, mas vem desenvolver, explicar, completar a obra do Cristo, até porque é presidida pelo próprio Cristo, né? E aí eu queria ler uma pergunta muito interessante do Livro dos Espíritos, que alguém poderia dizer, ora, se é tudo o que Jesus veio dizer, né, o Espiritismo, ele diz assim, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão mais alguma coisa a nos ensinar? Porque alguém pode dizer, não, essa é a mesma coisa, né? Porque o Espiritismo veio, né? E aí a resposta da espiritualidade é brilhante. Muitas vezes a palavra de Jesus é alegórica, como a gente falou. A verdade precisa vir paulatinamente. Gente, fala em espírito, tem gente que se arrepia. Mas não é só quem não é espírita, não, viu? Espírita também. Pra ver como a gente ainda é muito imatura, a gente é espírito. O espírito é apenas que não está com o nosso corpo de carne. Eu já ouvi gente dizer: olha, meu parente morreu, eu rezo muito por ele, mas eu já pedi para ele não aparecer para mim. Pelo amor de Deus, não venha, porque eu não quero ver, não, morro de medo. Né? Então, veja, se a gente ainda tem essa imaturidade, como é que Jesus ia trazer essas visões? Né? Sem falar também que eu gosto muito de uma passagem do livro Céu e Inferno, que diz que o princípio a gente tem medo da morte pelo princípio da conservação, porque senão qualquer coisa a gente perderia a nossa vida. Imagine se a gente tivesse conhecimento, se a gente não tem ainda, a gente não pode. Tem muita gente que queria muito, Deus podia permitir que a gente pudesse ter um contato direto com o mundo espiritual. A gente não tem maturidade para isso ainda. Não tem maturidade. Por isso as coisas vão vir paulatina. Claro que no alvorecer de uma nova era, está lá no próprio. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele fala de um mundo lá na frente, a gente vai viver mais, a gente vai ter um corpo melhor, né? A infância vai ser quase nula. Muitas coisas vão mudar, mas não tem maturidade ainda para isso. Aí qual é a resposta da espiritualidade, né, com relação ao espiritismo? Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que compreendem, menos ainda os que a praticam. Nossa missão é abrir os olhos, né? A missão da espiritualidade, e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e mascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar em ignorância e todos possam julgar e apreciá-los com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Eu não falei sobre isso ainda. Antes de entrar no texto, Jesus falava, tem uma passagem no livro Boa Nova, que um doutor da lei perguntou, né, o que ele estava fazendo ali, ele disse que ia implantar o reino de Deus. E o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens, né? Então, o reino de Deus já vai preparando aqui. Você pode estar num paraíso e estar vivendo no inferno. E você pode estar num lugar inóspito e estar, né, pacificado, e isso representar, né, essa pacificação que você está no céu. Então, ele diz assim: daí a necessidade de ninguém possa interpretar a lei de Deus o sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, é, finalizando essa ideia aí, né, do Espiritismo, e de Jesus. Tem muitas outras questões sobre isso, né? A visão de Deus também, o Espiritismo traz uma visão completamente. Tanto que a pergunta do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Né? Não quem. Não trazendo a visão antropomórfica de Deus, colocando as nossas qualidades, né? Os nossos defeitos e as nossas virtudes ainda muito longe do que nós poderemos chegar a uma perfeição possível do ser humano, né? Porque nós somos perfectíveis, né? Perfeitos relativamente, só perfeito só Deus. Mas aí a pergunta 1 do Livro dos Espíritos, né, é brilhante, né, a visão de um Deus. Eu até lembrei daquela passagem de Voltaire que diz: eu acredito no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram, né? É espetacular. Então, se der tempo, eu até falo, para a gente não passar do tempo, sobre algumas outras perguntas, né? Eu vou indicar aqui, se vocês quiserem anotar ou se interessarem, a pergunta 614 também, que é bem interessante, quando diz que
A gente só pode ser feliz, né, quando a gente cumprir a lei de Deus, e a gente está preocupado com a felicidade em adquirir mais, a maioria de nós, né, adquirir mais bens, né, a gente ficar cada vez mais rico, mais jovem, mais bonito. Não que não seja bom a gente ter licitamente nosso conforto, né, a gente se sentir bem, aparência, não que isso seja ruim, mas é o excesso desse cuidado que a gente tem, né, que é completamente incompatível com a visão, né, do que ele diz, a felicidade do homem, o homem é feliz cada vez que se aproxima e é infeliz cada vez que se afasta. Por isso que a gente está tendo muita infelicidade no mundo, né, hoje. Problemas de saúde mental e tudo, né? Que é exatamente esse ponto que a gente vai falar agora da aliança da ciência e da religião, né? Quando a ciência traz o conforto tecnológico que a gente tem hoje, né? A ciência e a religião são duas alavancas, né? Porque são traz a lei de Deus, né? Quando ele diz ali, será que nas perguntas das iniciais, né? Quando pergunta se a lei divina se trata apenas das questões morais, né? Na pergunta 617, qual a abrangência da lei divina se refere apenas à conduta moral? Ele diz que não, tudo é lei divina, né? Então, o físico, quando está estudando lá, né, para trazer um benefício para a humanidade, ele também está cumprindo, né, a lei de Deus. Então, todas as leis da natureza são leis divinas. Então, o sábio estuda a lei da matéria e o homem de bem estuda as leis da alma. Então, chegará um momento em que em vez de ficar esse conflito, né, entre ciência e religião, haverá um encontro, né, porque todo princípio é Deus, né? Então, quando os ensinamentos do Cristo receber esse complemento, né, o véu que foi lançado entre a ciência e a religião, esse conflito, né, cada um querendo ter sua razão, né? E aí, novamente, a chave é exatamente o espiritismo que traz essa possibilidade, né, de união, porque é uma ciência. O espiritismo é uma ciência com ciência filosófica com consequências morais, por isso que é ciência, filosofia e religião, né? Não uma religião, por isso que há uma discussão muito grande. O espiritismo é religião. Olha, se for naquela visão tradicional, né, de rituais, de hierarquia, não, né? Porque não rituais, apesar de que, infelizmente, se você não souber usar bem, você pode se pegar rituais no próprio espiritismo. Mas não é essa a intenção. É a gente, porque o vínculo que a gente existe com a divindade, não há nada. Eu estava até conversando que a gente está coordenando o estudo, e graças a Deus está participando, até de alguns jovens está participando, e eu digo assim, não é nada demais você usar algumas coisas. Eu acredito nisso. Você acredita, você precisa entender. Eu estou com uma medalhinha aqui. Faz mal? Não. Mas assim, se você perder essa medalhinha, não é isso que vai lhe vincular a Deus, né? É exatamente o pensamento, né? O nosso veículo com Deus é o pensamento, é a intenção, né? Por isso que a gente deve orar com o coração, né? E não com palavras bonitas apenas. Claro que a oração pode ter palavras lindas. Então, essa união aí da ciência e da religião é exatamente trazer. Imagina quando a ciência psicológica, por exemplo, o psiquiatra foi entender que existe a obsessão. Veja como vai mudar completamente, né? Porque o médico ele trata muito da doença, né? Em vez de prevenir a saúde, em vez de. Então, a psicologia, por exemplo, né, abrir os horizontes e não ver mais o ser como berço ao túmulo. Então, como a ciência vai abrir novas visões, as ciências, principalmente as ciências que lidam, né, com o ser humano, como vai ampliar. Eu diria até as ciências matemáticas também, porque os nossos. Existem também os físicos matemáticos que estão voltados para descobrir, né, até mecanismos que não vão ser interessantes para o progresso moral. Muitos até estão voltados para outro tipo de entendimento, né? Um progresso tecnológico, né, que não é interessante. Você veja que hoje, né, há um avanço tão grande que o mundo mudou muito de 100 anos para cá. De uma forma, né, eu diria até que de 2 décadas mais ainda, né? A gente vai conversar com o filho, com o sobrinho, o que é que tinha na época da gente e o que tem agora, sim. Mas, como ele diz aqui nesse texto, ultrapassado 18 séculos, né, chega a era da gente marcar uma nova era para a humanidade, né? É preciso que haja essa revolução, né?
Eu preciso, alguma coisa para preencher o vazio, porque, na verdade, a ciência prometeu muito ao ser humano e não está correspondendo, porque, eh, a gente sabe que chegou o ápice, e aí tanto que tem gente que fala que tem coisa que foi descoberta que a ciência nem diz, está dizendo paulatinamente, de tanto que a gente avançou, né, avançou em termos de inteligência, de tecnologia. Claro que o livro espírito já diz lá que não vai vir de forma igual, mas dentro da nossa esfera a gente precisa se preocupar que a gente possa trabalhar, né. Claro, o progresso, ele vai vir de todo jeito, né, como Jesus está no comando, né, e é isso que a gente vai falar sobre o nosso próximo ponto, que é a nova era, né. O que é que vai vir aí nessa perspectiva de nova era, né, Jesus trabalhando para que a gente possa, eh entrar num novo estágio evolutivo. E é isso que vai dizer as instruções dos espíritos nesse título aí de nova era. Bem, então, o que é que ele diz aqui? É maravilhoso. Veja como a forma como é colocado o Evangelho, ele inicia com esse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, mostrando essa missão de Moisés como primeira revelação, do Cristo como segunda revelação em Espiritismo. E aí, claro, mais uma vez, volto a dizer, não quer dizer com isso que o Espiritismo vai ser a religião única. Não, inclusive até a gente vai ver que essa nova era estabelece, como a própria Gênese prevê, né, que as religiões se encontrarão num campo único. Aí o nome, não sei, religião, amor, algo nesse sentido. Então, na instrução dos espíritos, ele já inicia dizendo assim: Deus é único, ou seja, né, Deus sempre foi o mesmo. A lei de Deus é imutável e Deus, claro, tem, inclusive a doutrina espírita também traz atributos possíveis, né? Claro que existem muitos outros, certamente, mas o que é possível a espiritualidade nos trazer, os atributos espetaculares de Deus, né? Deus é único, imutável, imaterial, né? Enfim, traz essa visão de um Deus único e um Deus que não, além de ser único, até porque a gente vê a unidade de vista do universo, né? Mostrando essa unidade de Deus, né? Eh, ele é eterno, nós somos mortais, porque nós tivemos começo, né, Deus é como os judeus falavam, incriado, né, não tem começo, não tem fim. Então, Moisés é o espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então, eh, traz aí essa primeira revelação, o povo hebreu foi o instrumento de Deus, que Deus se serviu para revelar para Moisés os profetas, e aí ele mostra aqui que os mandamentos de Deus dados por Moisés é o germe da ampla moral cristã. Então, mesmo antes da vinda de Jesus, traz esse arcabouço através do farol, que é, como a gente já falou inicialmente, os 10 mandamentos. É, a gente já falou sobre isso, né, no texto, que a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de enlutamento, que eram povos semi-selvagens, e o Cristo, essa parte aí eu tenho que ler, que é linda, né, quando diz: "O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélica cristã que há de renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos". Então veja que a missão do Cristo, quando ele traz além daquilo que já se existia, porque ele vivenciou, ele exemplificou, ele não foi só um missionário de palavras, mas ele cumpriu as profecias e ele mesmo exemplificou esse amor, o amor incondicional. E traz essa visão do amor aos inimigos. Claro que não é amar os inimigos, não é andar agarradinho com aquela pessoa que a gente não, às vezes, não se dá bem, mas é não desejar mal, orar por ele, que cria uma vibração positiva. Aí a gente vai ver até a própria física mostrando sobre isso. A gente, no livro do Evangelho, quando fala do amor aos inimigos, ele fala até dessas atrações físicas, né? E que a gente atrai aquele que a gente considera inimigo. Né? Por isso que Jesus falava em reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Então, ele diz que Jesus vai trazer a caridade e o amor próximo, o amor do próximo, estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornar o nosso planeta uma morada de espíritos superiores. Eu acho interessante que eu vi um dia desse um estudo, gente. Às vezes a gente pensa que as coisas, a natureza não dá saltos. O mundo mudou muito
em pouco tempo, em termos tecnológicos, né. Em termos morais, a gente avançou sim, às vezes as pessoas são muito também pessimistas. Se a gente for ver o que existe hoje, a gente tem, ONGs que defendem animais. Antes a gente animal era ninguém dava atenção, animal há poucas décadas atrás, animal era caçar rato, gato, por exemplo. Os meus gatos, que eu sou apaixonada por eles, os meus cachorros também, são maravilhosos e a humanidade hoje acolhe muito bem. Então a gente é claro que ainda falta divulgar muitas coisas boas, mas a gente avançou moralmente. Claro que a gente está vivendo um momento agora de muito embate, né. Claro que o mal sempre vai perder para o bem. Problema, e o próprio Livro dos Espíritos diz, né, por que que o mal aparentemente o mal parece estar avançando mais? É porque os bons são tímidos, né, e os maus são audaciosos. Então é preciso que a gente possa ter essa, às vezes até porque às vezes muitas posições dos cristãos ainda fica muito assim: "Ah, não, não vou aparentar isso não, porque todo mundo faz", mas você não é todo mundo, né. A gente não é todo mundo. Então ele diz assim: "São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se, para realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus". Então é interessante que ele fecha o primeiro capítulo falando isso, né, da nova era, que são chegados os tempos, e o último capítulo da Gênese, que é o último livro da codificação, o título é Os Tempos São Chegados. Quer dizer, o Evangelho já remete, né, a esse texto, que eu até indico que é para ler, ele é muito bom, né, onde fala de várias perspectivas, de uma nova geração que vai surgindo, né, no nosso planeta, né, de uma mudança que vai renovar, e que às vezes a gente não enxerga isso, a gente não tem ainda, né, mas que haverá uma luta de ideias, não vai ser, e o próprio Evangelho diz isso, as ideias morais vão se desenvolver, porém, não se deve acreditar que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Vão haver embates, né, de ideias, eh, embate de ideias até que a gente claro que a gente deve, inclusive, ter a coragem de divulgar isso, entendendo que a gen que deve ser como Cristo, né, com amor, com paz, né, sem conflito, sem discurso de ódio, mas com luta. Porque o que a gente vê, às vezes, são discursos desanimadores. Eu vi um dia desse um grupo de estudo, que eu gosto muitas vezes de quando eu vou falar sobre um tema, ouvir a opinião, né, de algumas pessoas, e a gente tem hoje disponível muita coisa. Eu vi um grupo de estudo que eles fizeram uma apresentação muito boa. No final, ele disse assim: "Olha, o que está previsto lá na Gênese, lá dos tempos, são chegados, não sei o quê, até agora não aconteceu lá". Minha gente, o espiritismo só não tem nem 200 anos. Né? As ideias de liberdade, que são precursoras do espiritismo, então, a gente já modificou muita coisa, tem muita coisa para acontecer. Olha, a gente teve um presidente negro nos Estados Unidos, a gente tem um movimento, por exemplo, feminismo verdadeiro e não um extremismo, né, que a posição da mulher hoje é outra, claro que a luta continua, mas o mundo melhorou sim, né. Aí ele diz assim: "Moisés abriu o caminho, Jesus continuou e o espiritismo a concluirá". Né, mais uma vez dizendo que não é a doutrina espírita como cada um vai virar tudo centro espírita, não, são os princípios espíritas que se incorporarão. Eu dou um exemplo de uma amiga minha que é católica, que é tão engraçada, ela diz assim, é católica, viu, tem muitas imagens na casa dela e tudo, mas ela disse: "Gilca, eu tenho certeza que em outra encarnação eu era isso, isso e isso". Veja, que os princípios da reencarnação, muitas pessoas já aceitam normalmente, tem novelas, filmes, então, semelhantes ao profeta do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar. Então, os espíritos superiores que vieram através do espiritismo são equiparados a esses profetas, né, que trouxeram essas informações, e o espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre os princípios da lei da natureza, né. Então, a gente tem que se preparar, estudar, eu acho que é algo muito importante, que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas distorções, né, em algumas pessoas, que porque a gente não pode, a gente sempre tem que ter o farol, né, nos estudos, né, primeiro, de qual a definição de Deus, dos atributos de Deus, né, eh, de entender que a obra é sistemática, a gente não pode pegar um trecho isolado, né, descontextualizar. Ele diz assim, que a gente deve estar atenção, né, porque tem uma tempestade, né, para que a gente não possa estar como as virgens, né,
daquela parábola das virgens loucas, né, que a parábola diz isso, né, que a pessoa está com ali com e falta o azeite e apaga as suas velas, né, com a chegada do esposo. É bem interessante isso com a chegada do esposo, gente, porque recentemente eu fiz uma palestra, será que Jesus vai voltar? Porque algumas religiões dizem isso, Jesus vai voltar. Veja, não, o espiritismo não diz isso, que Jesus vai voltar como encarnar aqui na Terra, né. Jesus nem precisa disso, de vestir corpo de carne, né, com o espírito puro. Mas, a lei do progresso vai fazer que sim, com que, né, prevaleça, isso, mas assim, prevaleça os ensinamentos do Cristo. E ele faz ele coloca esse paralelo aí do esposo, porque é uma união, é um casamento, né. Falando aí em homenagem a vocês, viu, em casamento também, porque lembra que o primeiro milagre de Jesus foi lá, né, na boda de Canaã, mostrando Jesus já mostrando a importância desse casamento do planeta Terra com o governador espiritual, com Deus, né, porque Jesus é o Deus do nosso planeta que está alinhado com Deus. Por isso que eu até entendo dos nossos amigos, nossos irmãos, entender que Deus é Jesus, né? Porque ele está tão acima e está tão alinhado com Deus, né, que há essa similitude, né, de que seja ele, né, o próprio Deus. Mas com a chegada do esposo, ou seja, do progresso das, né, mensagens do Mestre Jesus. Eu acho que a gente tem que, para finalizar, ele dá até um exemplo aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi alguém muito inteligente e muito equivocado, né? Santo Agostinho cometeu muitos equívocos, mas ele se transformou, né? Ele se transformou. Claro que teve muito. Eu acho que é algo que a gente tem que orar muito por nós, orar muito pelos nossos filhos, porque foi isso que Santa Mônica fez para o seu filho e obteve resultados esplendorosos, né, de modificação. Então, dizer que, de fato, a gente precisa investir nisso, acreditar, a gente tem a gente não eu não acho que é privilégio, é oportunidade, conhecendo o espiritismo que traz tantas explicações que a humanidade sempre quis ter, né, e a gente tem essa oportunidade de entender plenamente a justiça de Deus, e a gente poder praticá-la não apenas nos tempos, mas no dia a dia, e poder propagar isso, né, poder, eh, nessa passagem aqui que é tão linda, né, que o evangelho abre com essa lição tão maravilhosa, de dizer que nem Jesus veio destruir a lei, né, nem, de Moisés, né, tanto é que ele, com relação a todas aquelas passagens do Antigo Testamento que estão compatíveis com a lei divinas, podem ser referência, né, então ele não veio destruir, e ele diz isso de uma forma muito elegante, como um ser crístico que ele é, mas ele vem dizer: olha, não vim destruir, mas vim modificar profundamente, né, no fundo e na forma, aquilo que não é compatível com a lei de Deus. E o Espiritismo vem como uma doutrina, uma ciência filosófica com consequências morais, gerenciada pelo mestre, que é o nosso governador, para dizer também isso. Eu não vim destruir, né? Mas está lá no capítulo 14 de João, não custa lembrar, né? Que ele disse que ia mandar um consolador, né? Um consolador, porque ele sabia que o ser humano, né? Ele como governador espiritual da Terra e amigo de vários governadores espirituais de vários outros planetas, certamente sabe que o progresso não é paulatino e que nós cometeríamos. Por isso que, gente, que na pergunta 625 diz que Jesus é o Espírito que é ofertado à humanidade, e João diz isso, né, que o mundo ainda não conheceu Jesus. Então, Jesus precisa parar de ser adorado pelas pessoas e é, a gente precisa seguir os passos do Mestre. Porque sem o evangelho também o espiritismo, né, se perde, né? Porque como ciência e filosofia, né, precisa que a gente atente às consequências morais, e as consequências a moralidade é exatamente aquela que é das leis divinas que Jesus trouxe de uma forma tão ampla, tão maravilhosa, né, não só falada, mas vivenciada por ele. Então, é isso. Estou à disposição de vocês para colocações que vocês entenderem. Bom dia mais uma vez, parabenizando o Gilco também mais uma vez pela disposição, pela exposição, né? Obrigada. Trazer esse tema aí tão relevante nessa manhã de domingo. Eu queria lhe ouvir, Gilca, dois pontos que, assim, um era o tema do estudo, né? Eu não vim destruir a lei, como é que você, fazendo uma ponte com o direito, né? A questão dos direitos humanos, né?
a luta histórica dos direitos humanos, como é que, se você verifica como uma forma, inclusive, de que esses direitos humanos, né, da humanidade, do ser humano como um todo, tem uma conexão com com o discurso do que o Cristo falou, né? O discurso dele de igualdade, enfim, de humanização, né, das relações humanas, das relações do dia a dia, no sentido prático, né, no sentido verdadeiro. Como é que ficaria os direitos humanos nesse contexto? E uma outra questão que me chamou a atenção, que é um debate assim muito complexo, né, mas que você iniciou citando o Evangelho de João, né? E assim, eu fiquei até com uma dúvida, assim, Jesus ele estava no início, porque Deus é fonte, é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, mas Jesus estava no início da criação com ele? Não sei se você Deixa falou eu sobre responder isso, porque essa primeiro. é uma questão assim, até teológica, muito complexa, né? Porque assim, a tradição católica confunde Jesus com Deus, né? Tem a questão da Santíssima Trindade, que Sim. o Espiritismo tem uma visão diferente, né? De que Jesus ele não é Deus, absolutamente. Não. É um espírito evoluído, mas assim, podemos afirmar que ele estava o tempo inteiro com Deus? Porque Deixa eu primeiro. a criação, assim, não sei se temos essa condição de afirmar isso. Essa é uma Não, veja, ponderação que eu faço. veja, uma coisa, quando a gente fala aqui, e vários, como Leon Denis, o próprio Emmanuel, e nesse livro, há um entendimento que Jesus já era espírito puro. O fato dele estar com Deus é alinhamento, porque assim, já havia nos livros antigos uma previsão que eles chamavam os demiurgos, que eram os criadores de mundo. Nós também somos co-criadores. Jesus é criador, Deus é criador, né? Digamos assim, nós somos criatura, mas somos co-criadores. Podemos, pelo DNA divino, criar. Então, Jesus chegou a um patamar, né? Tanto que o que Emmanuel fala é que as reuniões que aconteceram, por isso que ele diz que evolui em comunidade, a reunião dos espíritos puros foi o desprendimento da nebulosa, ou seja, a formação do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos, o espírito Jesus já era um espírito puro, já era um espírito puro. Eu não estou dizendo que foi Jesus que criou, não. Eu estou dizendo que ele, alinhado com o Pai, ele participou como formador de mundo, como já previa os livros antigos, os construtores de planeta. Havia essa previsão já nos Vedas, em vários livros antigos, de que havia os criadores de mundo. Claro, criadores conforme os desígnios do Pai. Eu não estou dizendo aqui que Jesus é Deus. Eu estou dizendo que eu entendo, compreendo que há a distância da gente para Jesus é tão grande que não é, tanto que Kardec dizia que a gente nunca deve entrar num debate com um irmão para discutir se Jesus é Deus ou é Jesus, porque isso não tem nenhuma. Assim, isso não vai. É muito importante que a gente esteja num campo comum, que são as leis morais. Aliás, o Evangelho abre dizendo isso. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, na sua introdução, diz isso, que o Evangelho trata de 5 partes, né? Entre elas as leis morais. E nós devemos estar no campo comum, que são as leis morais. Por isso que o Evangelho só trata das leis morais. Não vai tratar da questão de embate com relação a como era a infância de Cristo, enfim. Então, eu não estou dizendo que Jesus é Deus. Eu estou dizendo que Jesus estava com os seus ministros, que são aqueles que trabalham com ele. Né? Há a possibilidade dos ministros serem Sócrates e outros. Mas assim, né? Sócrates, Zoroastro, né? Platão, né? Buda, provavelmente, né? Há informes sobre isso. Eu também não estou aqui batendo martelo que não. São informes interessantes para mostrar. Agora, com relação a ele ser o governador do nosso planeta, não é um informe apenas uma opinião, eu quis dizer que não é uma opinião apenas de Emmanuel do livro A Caminho da Luz, que é um livro maravilhoso, que mostra várias, inclusive os exilados, né? Que eu acredito plenamente, porque é completa. A gente vai, se você for pesquisar hoje no Google e ver como eram os maias que tinham conhecimento do calendário maia e o conhecimento astronômico, conhecimento de química, da mumificação dos egípcios, mostra que realmente eles eram exilados e foram recepcionados por Jesus. Até porque também, apesar de ser ruim para eles, mas não foi uma punição de Deus, punição que a gente vê às vezes no livro é apenas para o nosso entendimento, porque Deus não pune. A gente vai recolher aquilo que a gente escolheu.
Então, o que aconteceu com os exilados? Eles escolheram não... Tanto que vai acontecer aqui com o nosso planeta. Aqueles que não estiverem compatíveis, eles vão ser levados para mundos primitivos. Mas, ao mesmo tempo, tudo é pedagógico. Eles também nos ajudaram com o conhecimento deles, né? Os egípcios, os hebreus, né? E tantos outros povos que vieram com esse conhecimento para poder ajudar também na nossa civilização. É isso que eu quis dizer. Eu não disse que é a mesma coisa, né? Não é o entendimento espírita, de maneira nenhuma. Tanto que a gente tem a pergunta número 1, que é Deus, e na 625, que é Jesus, né? Então, eu só quis mostrar que eu não entro em embate nisso. Se alguém tiver interesse, por exemplo, alguém de outra religião, mas eu chegar e dizer, olha, você está errado, viu? Deus é Jesus, Deus é Deus, eu não entro nessa polêmica, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? Não, Não leva claro, a lugar nenhum. eu, Mas o eu, entendimento nosso é que Jesus eu não é só, Deus, né? Jesus não, claro, é só para é alinhado com aumentar o Deus debate, e né? os espíritos superiores. Está lá no Nós livro mais temos, 15. Jesus é um personagem assim espetacular. Temos poucas fontes históricas do ponto de vista histórico a respeito dele, né? Os evangelhos são uma fonte, podemos dizer que é uma fonte histórica, mas também uma fonte do ponto de vista religioso, né? Não foram escritos por ele, foram escritos por outras pessoas vários anos depois da passagem dele aqui na Terra. Então, é um tema assim complexo que a gente precisa ver com muita calma. E com relação aos maias e astecas, né, a gente é importante dizer que foram povos assim muito evoluídos que foram dizimados pelo colonizador espanhol, né? O colonizador europeu através da Espanha massacrou completamente os astecas, maias e incas, né, povos ali da América que já tinham um grau evoluído de civilização, embora não dominassem a arma de fogo. Mas, enfim, são debates históricos aí É. para serem Agora, essa pontuados. visão, Na Salomão, veja codificação, a bem, gente tem poucas referências sobre esses temas que você trouxe, né? a visão, veja, você falou Assim, agora de a gente Jesus, tem, são mas visões assim de livros psicografados por Francisco não, Xavier, não, eu e falei aí é só um de outro Chico, debate. não. Eu falei só de Chico, não. Falei de Leão Denis, falei do livro de João. E outra Não, coisa, mas no que se refere o ao próprio livro dos colonizador, Espíritos. né? Então, se você está dizendo isso sobre Jesus, você está dizendo. Veja, se o próprio livro dos Espíritos, na página 625, ele diz que Jesus é o nosso espírito guia e modelo da humanidade, né? É a aspiração que a gente pode chegar, né? A gente pode dizer que não só ele é guia e modelo, está certo que ele não diz que aí é o governador, mas diante de tantas informações. Bem, eu me filio a esse entendimento. Não, é uma tradição Que ele no é o movimento governador espírita, espiritual do principalmente nosso no planeta, Brasil, dizer do que nosso Jesus planeta. é o governador do planeta Terra. Não estou me insurgindo contra isso, não. Só estou dizendo que há aspectos históricos a serem considerados, né? Principalmente quando você traz o exemplo dos É, astecas e maias, a gente precisa ver com muita calma, né? Porque foram povos efetivamente que sofreram bastante não, mas eu não estou, pela não, mas eu não ação estou do falando disso, colonizador não. Eu estou europeu. falando do Estou trazendo esse conhecimento deles. contraponto aí, não estou querendo Não, me mas eu estou opor ao que você dizendo disse. do conhecimento que eles tinham de arquitetura, de engenharia, mostram que há um indício. Eu também não estou dizendo, batendo agora com geração de egípcios, os hebreus, isso está lá no livro A Caminho da Luz, mas, claro, é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico, mas que dá um entendimento de que, de fato, existiram espíritos, como Jesus mandou missionários para, em todas as áreas, ajudar a humanidade a evoluir, né? Todas as áreas tiveram espíritos que já vinham, né? Como Leonardo da Vinci, que era tudo praticamente, né? Escritor, arquiteto, vários espíritos que vieram em várias áreas para ajudar a humanidade no progresso, assim também vieram comunidades para ajudar a nossa evolução espiritual. Agora, a sua primeira pergunta foi o quê, Salomão, com relação... Sim, eu acho que os direitos humanos vêm paulatinamente evoluindo, sim. Claro que, por exemplo, com relação a aos direitos da mulher. Jesus foi um feminista, já é um tema que a gente já falou aqui na AGE. Eu acho que Jesus já trazia essa visão de igualdade, né? Quando ele, naquela passagem da mulher adulta, né? Naquela passagem, quando ele encontra com a mulher no poço, né? A mulher samaritana, a forma como Jesus apareceu para uma mulher, primeiramente, né? Então ele já trazia dignidade à mulher, e até a humanidade esquece um pouco de lembrar. Jesus foi um verdadeiro feminista. Mas em vários outros aspectos, né, de igualdade, Jesus traz, né, até na sua ida, né, quando ele se encarnou, quando foram instituídas as casas do caminho, foram a primeira obra de assistência social, né, igualando as pessoas em todos os sentidos, né, que naquela época não existia. Então, Jesus é revolucionário com relação a isso, e
Eu acho que paulatinamente, apesar de ainda a gente precisar avançar muito, mas quando citei aquela questão do negro nos Estados Unidos, é uma prova de que, se a gente for pensar que há 100 anos os negros eram escravos, cento e poucos anos, a gente tem que ver que houve sim. Claro, tem muita coisa ainda a avançar, muita, muita coisa com relação, por exemplo, ao direito das mulheres. Nós, mulheres, ainda somos muito sobrecarregadas de trabalho, né? O homem acha que está fazendo favor quando faz alguma coisa, né? Na ajuda com a mulher, nos serviços domésticos, né? A mulher ainda. E outra coisa, a mulher hoje trabalha, né? Porque antes a mulher não trabalhava. Que eu não acho que deve voltar, não, viu? Para o fogão, esquentar a barriga no fogão e friar no lavador. Mas acho que os homens têm que entender paulatinamente, ainda tem muita coisa para evoluir com relação a isso, mas eu acho que já avançou, sim. E eu acho que, com relação aos demais, né, direitos, a gente está vendo que, por exemplo, a gente vê que a gente lida, né, eu e você como promotor, na questão, por exemplo, de direitos dos deficientes, os deficientes eram segregados há pouco tempo, né? Então, eu acho que a legislação humana ainda, às vezes a gente tem um avanço, tem um regresso em algumas leis, mas a gente avançou sim, considerando que existiam leis absurdas, né, há um tempo atrás, né? A gente fala hoje assim, por exemplo, se a gente pensar nos circos que existiam, que as pessoas ficavam comendo e bebendo enquanto pessoas se matavam, né? Ali, enfim, claro que ainda existem lutas ainda agressivas hoje em dia, mas assim, tem uma outra conotação, as pessoas se indignam, você vê que hoje cada um lugar tem uma câmera, apesar de muita notícia ruim ainda, mas há uma indignação das pessoas com relação a isso, né? Que talvez antes fosse. é, eu estava vendo uma pesquisa, por exemplo, as crianças na Idade Média, gente, as crianças eram abandonadas, e tudo bem. Não eram vistos como seres frágeis, né, a ser cuidados. Claro que hoje a gente precisa chegar a um equilíbrio, que a educação está muito permissiva e a gente precisa haver um equilíbrio para que, né, porque facilidade demais cria o que a gente está vendo aí, resultados, infelizmente, lamentáveis, mas ainda bem que a psicologia, né, a gente tem um mecanismo muito importante no espiritismo, que fala até sobre isso, né, que nos primeiros, na adolescência, surge a personalidade que a pessoa de fato tem, né? Que nos primeiros anos de vida há uma. Então, eu acho, sim, há digamos assim, o espírito ainda não aflorou tudo aquilo que ele ainda é. Por isso que é tão importante a gente já ir podando, né? Então, o quão importante é a gente lidar. Eu acho que o Espiritismo traz também a questão do autoconhecimento, né? Para que a gente possa lidar. E a reencarnação, porque, ora, por que preconceito? Eu sou branca ou negra no próxima existência, ou eu tenho um cargo importante, no próximo eu posso vir com um cargo. Por isso que algumas pessoas também têm uma resistência com relação à ideia da reencarnação, né? Porque as pessoas se pegam a cargos, enfim, né? E eu acho que essa propagação tende, inclusive, a minimizar e a cada vez mais a gente. Eu penso que o avanço ainda aconteceu, mas com as, por exemplo, a questão dos LGBTQIA+, eu acho que tem até outra sigla maior agora, né? Não sei, mas assim, também avançou, né? Com relação ao entendimento. Acho que tem algumas coisas que algumas pessoas, quando defendem alguns direitos, têm um ponto de vista, às vezes, algum extremista, mas, assim, até com relação ao feminismo, é natural. Kardec, numa das revistas espíritas, diz isso, que todo movimento, né, há alguns extremismos até que chega a um equilíbrio. Né? Mas eu acho, sim, que os direitos humanos avançou, em que pese que a luta tem que continuar para que se avance ainda mais. Gilca, dando continuidade aqui, tem algumas pessoas que levantaram a mão, né, entre elas Núbia e, posteriormente, Paula, mas no chat, né, durante a sua resposta à pergunta de Salomão, Pedro comentou aqui: Eita, deixa eu ver. na formação do planeta Terra, Jesus já estava puro e na qualidade de co-criador, participou da formação. Acredito que foi essa perspectiva que nossa irmã, a doutora Gilca, falou. Acho que foi por aí mesmo, né, Gilca? Sim, A sim, questão é muito sim. interessante, né? E eu até vou um pouco mais além. Tem até dois livros muito interessantes que eu acabei pegando aqui na minha estante, que é escrito de Haroldo Dutra Dias, que é juiz lá em Minas Gerais. E Haroldo Dutra Dias ele escreveu dois livros, né, dois volumes, que é sobre o Evangelho de João. Aí eu peguei aqui até serve como puxão de orelha para terminar de ler esses livros aqui, ó. Muito interessante, ó. O Evangelho de É, João, comentário interpretado, volume 1,
e o volume 2, né, do Evangelho de João, por Haroldo Dutra Dias. Interessante que, sobre essa questão da formação da Terra, tem um capítulo aqui, que é o capítulo 17 do volume primeiro, que é intitulado Filho Unigênito, né? E esse termo é muito interessante quando João traz esse termo, né? E Haroldo comenta mais ou menos assim, ó, mais ou menos, não, ele comenta exatamente assim, ó, que o, aí tem uma sutil distinção aí, né? Quando Pedro comenta aqui nos comentários que Jesus já estava puro, aí eu não concordo. Na verdade, Jesus já estava crístico, né? Já era Cristo naquele momento. E Haroldo comenta o seguinte, ó, os espíritos puros são filhos e os cristos são filhos unigênitos. Os cristos, além de serem filhos, estão em comunhão indescritível com Deus. Então, eles são um com o Pai. Jesus disse: Eu e o Pai somos Somos. um. Isso, perfeito. Jesus atingiu a unidade com Deus. Perfeito. Considerando que Jesus está em comunhão perfeita com o Pai, ele é filho unigênito. Então, isso é uma distinção muito interessante, né, do Evangelho de João, essa Sim, perspectiva desse nível que a gente não consegue nem fazer ideia, praticamente, do que é ser um espírito de uma categoria crística, né? isso. Espírito crístico, né? Que são os co-criadores do universo. Aí daí a confusão que geram, né? Tanto do cristianismo, né? Como de outras religiões, em pensar que Cristo é Deus, né? Que Jesus Cristo é Deus, né? E realmente é uma confusão que se faz até compreensível, né? Porque realmente basicamente na prática é como se fosse isso, né? Ele Sim, é como se diz, né? Jesus não apresenta a Deus, ele representa, né? Digamos assim, a distinção de apresentar e representar, né? Quem faz essa distinção do ponto de vista jurídico é Ponte de Miranda, né? É bem interessante isso. Mas vamos seguir em frente, né? Que realmente o tempo agora começou a correr. Na fila, Núbia se inscreveu para falar, né? Núbia está aí esperando, né? Pode falar, Núbia. Pode abrir o microfone, querido. Bom dia, pessoal. Então, é assim, é bem reflexiva aí a partilha de hoje, né, Gilca? E eu, assim, enquanto você falava, eu me lembrava aqui de alguns episódios, inclusive um deles você acabou de tocar aí sobre se de repente, nesse contexto geral, Cristo veio então para revolucionar e para abolir as leis de Moisés até então existentes, né? E eu me lembro, inclusive, é uma das passagens que eu sempre faço muitas referências quando eu estou falando também, é a questão exatamente da mulher adúltera, né? Porque é interessante que, se você pegar direitinho aquele contexto, você vai ver que ali foi meio que uma cilada, né? Todo mundo já sabia o que deveria ser feito com a mulher que fosse pega em adultério, sim, né? sim. E então, assim, se ele dissesse que, na verdade, não era apedrejar, não era para apedrejar, e de repente todo mundo disse, ah, mas a lei de Moisés diz que é. E aí, então, ele estaria ultrajando. Mas se de repente ele dissesse que era para amar ao próximo como a ti mesmo, ele também estaria ultrajando a lei de Moisés. Então, repare que ali ele não tinha muita escapatória. E eu achei assim extremamente demais a saída dele, né? Que chegou todo mundo, lá vem a mulher adulta, e ele simplesmente não fez nada, fez a lei do silêncio, baixou, começou a escrever no chão, e aí se pergunta, né? O que danado ele estava escrevendo? Porque todas as pedras começaram a cair, né? Há quem diga que ele estava escrevendo os pecados, né? Mas a versão que eu mais gosto foi uma que de uma vez eu escutei um estudioso falando que, na verdade, ele não estava escrevendo pecados. É provável que ele estivesse escrevendo o nome daqueles que estavam com as pedras na mão, porque adultério não é um crime que se comete sozinho. E eu acho muito interessante essa versão, porque, na verdade, quando ele levanta os olhos, né, não tem mais ninguém. E aí ele diz, mulher, cadê os que te acusavam? Né? Ele não precisou dizer nada, ele não precisou infringir a lei de Moisés, ele não precisou ser expresso, né? Cadê os que te acusavam? Não, Senhor, não sei, saíram, não tem mais nenhum. Pois então, também não te condeno, vais e não peques mais, né? Então, assim, a sabedoria de não entrar no embate, né?
mas de demonstrar, sim, que o contexto hoje era outro, né? E, na verdade, não é para mudar, não é para bater de frente, não é para brigar com ninguém, quem está certo, quem está errado, a lei tal, mas, assim, de ver que, no contexto que se vive, é preciso se amoldar aí a nova realidade. É só isso que eu tinha para complementar aqui o que você falou. Obrigada. Muito bom. Eu só fazer um comentário rapidinho do que tanto que ela falou como o que Renan falou, que Núbia falou e Helena falou. Realmente, a questão de Deus e Jesus é bem interessante, porque Jesus, em várias outras passagens, falou: Deus trabalha, eu trabalho e o Pai também, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Então, ele se referia a Deus. Então, o fato dele dizer Deus, eu e o Pai somos um, mostra exatamente essa unidade. E com relação a essa passagem, Núbia, eu também acho maravilhosa, como Jesus é inteligente e ele utiliza, né, de um ensinamento, e até mostra também como as pessoas, até hoje, né, são craques em apontar os outros e não ver os seus próprios defeitos, né? Então, quando ele fala lá da trave, do cisco, né? E aí também a forma como... E ele também não diz, ó, você fez certo. Não, ele diz, vai e não voltes a pecar, né? Então, ele aproveita para dar um ensinamento, ele educa, né? E não apenas vem como para punir, porque ele tinha autoridade ali, ele não tinha pecado, né? Ele já era um espírito puro, ele poderia, ele tinha, se você, quem não tiver pecado que atire, ele poderia ter atirado, né? Mas ele dá, né, como educador, como um ser amoroso que ele é, né, e pedagógico como Deus, né? Como Deus é. Vamos lá. Sua vez, Paula. Pode falar. Ah, joia. Bom dia a todos. Satisfação mais uma vez, Gilca, com sua exposição que sempre muito didática, muito esclarecedora, né? Você usa de uma linguagem muito simples e isso facilita muito, né? Facilita a compreensão e prende a atenção. Então, começo parabenizando. Foi só uma frase que eu acho que nas respostas de Salomão você usou que me chamou a atenção. Eu queria saber se você podia, queria que você, assim, esclarecesse mais, se você poderia explorar mais. Você disse que, na verdade, Jesus foi um feminista. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Várias passagens, Jesus demonstra isso, né? As pessoas não falavam com as mulheres em público, né? Principalmente porque, por conta daquela questão da pureza que se existia, né? A mulher poderia estar no ciclo menstrual, né? E normalmente não se falava, principalmente com pessoas que não se desconhecia, se não sabia que estava, né? Porque se tocar tinha que fazer todo aquele processo de limpeza. Imagina Jesus se referir a uma mulher, por exemplo, a mulher samaritana, que está lá no João, capítulo 4, que é o discurso mais longo do Evangelho. Ele conversar com uma mulher, principalmente uma mulher inimiga do povo dele, né? Inimiga do povo judeu. E ele conversou com ela, mostrando, inclusive anunciando como Messias, porque ele diz, porque ela percebe, né, pelas coisas que ele fala, sem ele conhecer ela, ele diz a vida dela, né, que ela tinha 5 maridos e tal. É muito bonita esse diálogo dele, porque ele fala, inclusive, que Deus, né, não está nos tempos, que ela diz, onde é que eu devo adorar? Quando ela percebe que ele é o Messias, né, que ele é um profeta, que ele é o Messias esperado, ela diz, onde é que eu devo adorar? E ele diz, em espírito e verdade. Essa passagem é linda. Mas quando os discípulos veem, ficam indignados, porque, assim, como assim? Ele está falando com uma mulher samaritana, né? Uma mulher em público, em primeiro lugar, né? Próximo daquela mulher e uma mulher samaritana. Então, em outros momentos, Jesus conversava com Maria e Marta, que eram irmãs de Lázaro, ela ensinava que naquela época os ensinos religiosos eram vedados às mulheres. As mulheres eram equiparadas é propriedade do pai, depois passava para o marido, se o marido morresse, para os irmãos, né? Então, as mulheres eram quase equiparadas a escravos. Então, Jesus deu acesso aos ensinamentos a Maria, a Marta e Maria. Aquela passagem linda que ele está ensinando a Maria, que Marta, né, diz a ela para ela voltar, para ajudar nos afazeres domésticos. Jesus diz, você está perdendo a maior parte, Marta, a melhor parte. Né? Então, em diversas passagens, Jesus mostra outra coisa, muitas mulheres financiaram os discípulos, né, o movimento cristão, né? Como, por exemplo, Joana de Cusa, porque eles tinham muitas dificuldades, né, de poder estar em todos os lugares e às vezes, levar a mensagem cristã. Né? Então, Jesus deu, claro que os discípulos, que eram seres
ainda imperfeitos, Jesus fez uma escolha que tinha que ser, né? Ele podia ter trazido os anjos amigos dele, né? Os ministros amigos, assim, talvez amigos no sentido de perfeição, né? Perfeição possível para um ser humano, para um espírito, filho de Deus Pai, né? Mas ele optou por seres, né, perfeitos. Os discípulos meio que não mantiveram, né? Maria Magdala e tudo, mas Jesus relevou as mulheres em diversos momentos, mostrando que ele via, né? A mulher a hemorroísa, né, que toca em Jesus, com fluxo de sangue há 12 anos. Veja, ali seria o cúmulo para aquela época. Imagina, assim, uma mulher menstruada, não podia tocar, imagina uma mulher com fluxo de sangue 12 anos. E Jesus, né, em nenhum momento, ele só pergunta quem foi, né? E ela ali se declarou que tinha sido ela, que ela teve uma fé tão grande que ela achou que ia ser curada, e de fato foi. Né? Então, Jesus mostra, né, que ele deu dignidade às mulheres. Ele aparece primeiro para Maria Madalena, né? Enfim, então Jesus, na sua postura, ele praticamente ele criou discípulas. É porque naquela época não tinha como formalizar isso, né? Haviam várias mulheres que seguiram Jesus, tanto que as mulheres ficaram na crucificação, os homens todos, só ficou João, que era um menino, mas todas as mulheres, os homens, né, como Pedro, que negou 3 vezes, os demais também foram, e as mulheres ficaram ali, Jesus, né? Mais alguma pergunta, Paula? Você está satisfeita com a resposta de Gil? Satisfeita, excelente, obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos, Gil, pelas perguntas, pelas colocações, né, e os demais também, pela participação. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar um tema tão importante, né, que é esse primeiro capítulo do Evangelho, que abre o Evangelho de uma forma muito didática, uma forma até para a gente entender melhor, né, todo esse processo das 3 revelações. Eu acho que amplia muito a nossa visão, né, acerca da missão, da própria missão do Espiritismo, né, e das demais revelações, né, e consolida aquilo tudo que Jesus representou e representa, porque ele é nosso guia, nosso modelo, nosso amigo, ele está sempre conosco, agora basta saber se nós estamos com ele. É um trabalho contínuo para a gente colocar a nossa família e a nós mesmos próximos a Jesus. Pronto. É isso, gente. Eu acho que deu para a gente passar a mensagem, né, sobre essa visão de Jesus de forma muito educada, de forma muito como é característica de um ser crístico, de forma muito pedagógica, tudo que ele nos traz. Infelizmente, a humanidade ainda não conhece. Eu acho que está muito essa característica de Jesus como um ser religioso, que, na verdade, né, não é. Ele não é um ser apenas religioso. Claro que tem essa questão do religar, de ligar com Deus, mas Jesus ele é um espírito puro que tem conhecimento até das ciências aqui. A gente nem imagina se um físico é conhecedor, imagina que Jesus, né? Tanto é que ele manipulou os fluidos nos seus milagres. Então, é o nosso guia, o nosso modelo. Acho que a gente precisa se aproximar. A humanidade se acostumou muito a ver Jesus como o modelo no sentido de admirar, não, porque ou então colocar assim, Deus é fiel, assim, a gente precisa falar mais com a nossa família sobre isso, a confiança em Deus, né, que é o nosso Pai, né, e a gente poder se aliar mais a isso no dia a dia mesmo, sabe, no cotidiano de confiança, porque e a doutrina espírita nos abre novos horizontes quando a gente, por exemplo, em situações mais infelizes como a perda de um ente querido, a gente saber, claro, a gente sente, a gente sofre, mas a gente sente que há uma perspectiva de uma vida futura plena, né? Então isso acalenta o nosso coração e abre muito a nossa visão, né? Particularmente com relação a esse tema, quando Jesus diz que não veio destruir a lei, abre também novos horizontes, porque existe muita interpretação da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, equivocada, querendo, né, achar que tudo ali que está ali é lei de Deus, e não é. Então, quando ele vem dizer isso, né, ele incorpora o entendimento que tudo que está, né, com a abrangência do amor amplo, né, do amor incondicional, é sim lei de Deus, né? Com o farol dos 10 mandamentos e no resumo da lei, que é a relação nós com Deus, amar a Deus, né? Amar a nós mesmos, porque a gente não é feliz se a gente não se amar, e amar ao próximo. Então, nesse ciclo, a gente prestando atenção, né? Revisando, como Santo Agostinho dizia, né? Todos os nossos dias, para a gente poder, né, conhecer a nós mesmos e a gente poder trabalhar para evitar os nossos equívocos. Mas é isso.
Um abraço a todos. Obrigada.